Pessoal, lei de Newton da gravitação universal, a lei da gravitação universal, e eu vou te dar uma dica, viu? Eletrostática, lei de Coulomb, força elétrica, campo elétrico, toda essa parte é feita uma analogia com relação à lei de Newton da gravitação universal. Então, aprende direitinho isso aqui para chegar em eletrostática bem afiado. Vem cá. Essa lei da gravitação universal, lei de Newton, a gente fala o seguinte, que matéria atrai matéria. Como assim, filho? Matéria atrai matéria. Ou seja, se um corpo tem massa, ele gera um campo gravitacional ao seu redor, e quem se inserir nesse campo gravitacional será atraído por ele. Matéria atrai matéria. Bem meu desenho. Suponha que aqui seja o Sol, por exemplo, de massa emão, e aqui seja a Terra de massa emínhão. Você sabe muito bem que a Terra orbita o Sol, é um termo que a gente vai usar constantemente agora. Ora a Terra está mais perto, ora a Terra está mais distante, periélio perto, afélio distante, mas essa órbita que a Terra faz ao redor do Sol, onde o Sol é um dos focos, só é possível porque eles estão se atraindo mutuamente com a força chamada força da gravidade. Matéria atrai matéria. Então, como é que funciona? Se a Terra está atraindo o Sol está atraindo a Terra. A recíproca é verdadeira. Então, eu vou colocar aqui a força que o Sol faz na Terra. Aqui, ó, para a esquerda. A força de atração gravitacional que o Sol faz na Terra é uma interação à distância, é a chamada interação de campo, que eu vou chamar aqui de Fg, que é a força da gravidade. Mas se o Sol atrai a Terra, a recíproca é verdadeira, a Terra atrai o Sol. Está aqui a reação que a Terra faz no Sol, mesma direção, mesma intensidade, sentidos opostos. Está aqui a força da gravidade que tem a mesma intensidade. Não vai dizer assim não, viu? O Sol tem uma massa maior, então ele exerce uma força maior. Não. Essas forças são iguais, é um par, ação e reação. E acontece ao mesmo tempo, é uma atração mútua, ocorre ao mesmo tempo. O que foi que Isaac Newton conseguiu provar matematicamente? Vejam só, ele consegue provar que essa força da gravidade, que nós estamos chamando de Fg, ela é, observa só, proporcional ao produto entre as massas. Ou seja, se o produto entre as massas aumentar, a força da gravidade também aumenta. Se o produto entre as massas diminuir, a força da gravidade também diminui. Lembra que esse símbolo aqui, que é o alfa, significa proporção. E é o produto, viu? Ô filho, eu não entendo não. Produto, por que chama assim? Observe o seguinte, porque tem que dizer que é o produto entre as massas. Está aqui o produto emão emínhão. Vamos supor que a massa emão seja 2 e a massa emínhão seja 1 por 2. Eu vou multiplicar, é um produto, e esse produto vai resultar em 1. Vai cortar 2 com 2, vai resultar em 1. Muito bem. Agora vamos alterar essas massas. Vamos agora entender que a massa emão era 2, passou a ser 4. E a massa emínhão era 1/2, reduziu a metade, ficou 1/4. Metade da metade é 1/4. Quanto é que vai dar o produto? Cortou 4 com 4, o produto também é igual a 1. Ou seja, o produto não alterou, pessoal. As massas alteraram, era 2, passou a ser 4, era 1/2, passou a ser 1/4, mas o produto não alterou. Então, se o produto não altera, a força da gravidade também não altera. A força da gravidade é proporcional ao produto entre as massas. Se o produto entre elas crescer, a força da gravidade cresce. Se o produto diminuir, a força da gravidade diminui. Então, fala de maneira correta, Fg é proporcional ao produto entre as massas. E a distância? Se a distância aumentar, o que é que acontece com essa força? Se a distância diminuir, o que é que vai acontecer com essa força? Ele conseguiu provar que a força da gravidade Fg, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É a lei do inverso do quadrado. A força da gravidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Lei do inverso do quadrado que aparece em várias leis da física. É uma lei bastante importante que foi desenvolvida por Sir Isaac Newton. E
aí, professor? E aí que a preocupação dele nesse momento foi descobrir quem é a constante de proporção. A constante de proporção que vai substituir esse alfa aqui, ó. E ele conseguiu fazer a continha e perceber que a constante de proporcionalidade é a constante G. E, meu filho, essa é a constante, viu? É a chamada constante de gravitação universal. É a primeira constante que nós vamos estudar na física, no decorrer dos conteúdos. A primeira é essa, que é a chamada constante universal. Universal quer dizer que é de universo. Não é do universo, no espaço, não, é de tudo. Ela consegue fechar, amarrar a gravitação de ponta a ponta. A partir de agora, todas as equações que a gente demonstrar aqui, essa constante G vai aparecer. Ou seja, ela é universal. Não é como a constante de Kepler. A constante de Kepler aparece ali, depois não aparece mais. Para você ter ideia, ela é tão importante que a constante de Kepler depende dela. A formação do K de Kepler depende da constante de gravitação universal. Isso a gente vai provar no finalzinho. Muito legal. Fio, e quanto é o valor? Como é uma constante, como eu já lhe falei, a constante de gravitação, vou abreviar aqui gravitação, universal. Essa palavra universal é bastante importante porque, como eu já te falei, é geral. O valor dela sempre será 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Está aí a constante de gravitação universal, não há necessidade de se decorar. Tem questões que até arredonda, tá? Ao invés de colocar 6,67, escreve 6,7. Já vi questão colocando 7. Espera a questão te fornecer, aí você pega aquele valor, é a constante, é sempre esse valor, constante de gravitação universal. Ô filho, e qual é a medição dessa constante? A gente vai ver agora. Primeiro vamos montar a lei, né? A lei da gravitação universal, lei de Newton, com as 3 conclusões que a gente tirou. Quais 3 conclusões foram? Bora lá. A força da gravidade, ela é proporcional ao produto entre as massas, e perceba que é uma força que é sempre atrativa, né? Matéria atrai matéria, você não tem dúvida de colocá-la nos problemas, é sempre uma força atrativa. Ela é proporcional ao produto entre as massas, em mão multiplicado por eminho. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, então eu coloco aqui embaixo d quadrado, e ela depende de uma constante, que é a chamada constante de gravitação universal, que eu coloco aqui à frente, ó, que eu chamarei de G. E um macetezinho para decorar isso aí, viu? Olha só. Gente, minha mãe, que não é a minha, é um fake aqui, né? Gente, minha mãe deu 2 e ficou grávida. É a lei de Newton para gravitação universal, de maneira formal, sem a brincadeirinha para você assimilar a relação. Observa, a força-gravidade é proporcional ao produto entre as massas e inversamente ao quadrado da distância e depende de uma constante que é chamada constante de gravitação universal. Com essa lei, com essa formulinha que a gente chegou aqui, de maneira empírica, né? Eu consigo determinar qual é a medição da constante de gravitação universal. Vem cá comigo, vamos fazer aqui uma análise dimensional. Medição de força no sistema internacional, você bem sabe que é Newton. A medição da constante, eu não sei, vou colocar aqui os colchetes, eu quero encontrar. Medição de massa no sistema internacional é o quilograma. Observa. Medição de massa, mais uma vez aqui no SI, quilograma. E embaixo, medição da distância, que é a distância dos seus centros de massa aqui, ó. Essa é a distância que a gente pega em relação aos astros, do seu centro de massa, a distância do centro, não é em relação à superfície dos astros, é em relação ao centro de cada um, é metro, né, distância, só que fica metro ao quadrado, que é d quadrado, fica metro ao quadrado. E aí agora eu aplico o meu pelos extremos, ó. Vai ficar Newton multiplicado por metro quadrado, aqui em cima é quilograma ao quadrado, o quilograma ao quadrado vai passar dividindo, então a medição da constante de gravitação universal será Newton metro quadrado, no meio pelos extremos, dividido, barrinha, né, quilograma ao quadrado. Essa aí é a análise dimensional da constante de gravitação universal. E aí eu vou preencher aqui para vocês, onde eu anotei o valor da constante. Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado, medição do G.
Para a gente encerrar essa parte, eu vou fazer o gráfico para vocês da força com relação à distância. Como é que a gente relaciona isso aí? Observa aqui em cima. O eixo vertical aqui, ó, fala sobre força, força da gravidade nesse caso, né? E o eixo horizontal fala sobre distância. A gente vai desenhar aqui a hipérbole, que é a chamada hipérbole cúbica, porque a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Aí chama-se hipérbole cúbica pelo fato de ser d quadrado. Tá aqui o desenhozinho da hipérbole. E agora vamos colocar algumas relações aqui, alguns valores aqui nesse gráfico. Perceba o seguinte, quando a distância for d, tá aqui, ó. Quando a distância for d, a força da gravidade eu vou chamar de F. Tranquilo? Se a distância dobrar, tá aqui uma distância agora que vale 2D, ó. Se a distância dobrar, o que é que vai acontecer com essa força? Vem cá comigo. Você pega esse 2 de dobrar, eleva ao quadrado, vai dar 4. Mas é inversamente proporcional. Se a distância dobra, a força da gravidade vai cair 4 vezes, porque tem que levar 2 ao quadrado. Então, distância dobrou, 2 ao quadrado, 4. A força da gravidade cai 4 vezes. Então, a força agora vai passar a ser, observa, F sobre 4. Ela reduz 4 vezes. Pega essa manha, tá? Fiz a distância triplicasse. Assim, ó. Se a distância triplicar, olha aqui, ó, aumentou 3 vezes, aí você faz 3 ao quadrado, 9. Essa força vai reduzir 9 vezes, e aí o decaimento passa a ser um decaimento menor, né? Até porque essa figura é uma hipérbole, e aí a distância ela está aumentando proporcionalmente, mas perceba que os trechos aqui não são proporcionais. Ó. Aqui caiu 3/4, aqui já teve um decaimento menor, seguindo vai ter um decaimento ainda menor. Então essa é a chamada hipérbole cúbica, pelo fato de serem grandezas inversamente proporcional, mas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então tá aí o gráficozinho, que é a chamada hipérbole cúbica, que é a força da gravidade em função da distância, esse gráfico muito bem gerado pela lei de Newton, lei da gravitação universal. Vamos agora fazer as aplicações sobre essa lei de Newton, o que é que a gente consegue encontrar através dela.